irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós e dizermos da alegria de retornarmos a esta casa tão familiar, que temos amigos, e vemos um pessoal renovado. Parabéns à equipe de trabalhadores e o convite que foi feito pelo nosso companheiro, para participar dos estudos. Eu peço licença, porque o tema orgulho é muito delicado, é polêmico, e vocês são o meu espelho, porque os meus defeitos eu vejo em vocês, em alguns de vocês, e para o qual eu aponto. Mas eu esqueço que eu estou levando um dedo para acusá-lo. Você tem esse defeito, e tenho 3 retornando para mim. E uma lembrança, agradecendo a Kardec. Tivemos aniversário de Kardec, tivemos aniversário de Francisco, o jumentinho de Jesus, e vemos com Chico Xavier, se eu tirar o Fran, vai sobrar só o Cisco, Oh Deus, abençoe a todos nós, E a gente, nesse processo, engatilhando, desenvolvendo através do Espiritismo, e eu em particular, se a doutrina espírita não estivesse adentrado dentro de mim, me iluminado, certamente eu não estaria aqui ou estaria em outros caminhos. O orgulho, pai de todos os vícios, e ele está entrelaçado, e nós não se damos conta da sutileza que ele está tão forte dentro de nós. Muito bem-vinda, boa noite. Não falar do orgulho, não falar do egoísmo. Se os dois coordenam os vícios que nós temos no dia a dia, do outro lado nós vamos ter a caridade, mãe de todas as virtudes, para o qual todos nós caminhamos, e um dia nós retornaremos Cristo aqui mesmo na terra. Essa é a meta, o nosso objetivo maior. Mas para nós chegarmos lá, precisamos burilar, ir com o tempo, sem pressa, porque nós não conseguimos em uma única existência. Por mais que nós elejamos precisa de muito esforço, de muito sacrifício. E em O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho vai dizer que nós precisava empregar um pouquinho de esforço, mas a maioria de nós tem dificuldade. Não empregamos o mínimo de esforço para combatê-lo, o orgulho, o egoísmo dentro de cada um de nós. E agora, aproximando-se o final de ano, de repente a gente faz uma análise do comportamento do ano, e a gente quer mudar, não só a nossa vida, a gente quer mudar o mundo. E pecamos, nós erramos, não vamos conseguir. E com o orgulho tão forte dentro de mim, eu quero que o pastor, o presidente do centro, o presidente da nossa nação, o presidente da ONU, enfim, essas pessoas poderiam fazer algo para pacificar a terra. E o processo é inverso, quando eu me dou conta que eu preciso começar. O processo é de baixo para cima, é do pequeno para o grande, me tornando um cidadão educado, mais amoroso. Porque no orgulho eu não vou conseguir identificar, olhar para os irmãos como pessoas caminhando em busca, com dificuldade, com dores, com problemas também igual ou semelhante aos meus. Não, mas eu prefiro arrumar a bengala da desculpa, colocar a máscara que eu não estou vendo, e eu me torno egoísta.
Se fizeram bem para mim, puxar a brasa para o meu assado, primeiro as minhas necessidades, a necessidade dos outros para o segundo plano. É o orgulho que me impede de ver irmãos na sociedade. É o orgulho que me faz julgar. Eu subo no pedestal, eu empino o meu nariz e passo a julgar as pessoas. Esse é problema daquele, essa situação é problema do outro, e jamais eu admito que é a minha parte que eu não estou fazendo. E aí daí arrumamos as desculpas das mais variadas. E o Jean Chesky, na sua obra, se você quer, e ele faz essa pergunta, né? Se você quer complicar a sua existência, continuemos sendo orgulhosos. Mas se agora eu decidir de descomplicar, fazer o caminho inverso, eu preciso trabalhar este orgulho, essas vaidades, os melindres, porque eu sendo orgulhoso, eu me ofendo muito facilmente. Não pode ser a virtude da caridade, que eu estou em desenvolvimento, que vai fazer com que eu pense, ignore as pessoas, pense mal delas, e quando um companheiro, até mesmo na casa espírita, no grupo de estudo, discorda da minha opinião, faz uma apoderação, eu me armo. De onde será que está vindo essa armadura de defesa, esse instinto primitivo que ainda domina o meu ser? E na casa espírita a gente já consegue, na igreja, nos templos religiosos, colocar o orgulho, o egoísmo embaixo dos meus pés. Eu não me ofendo, eu calmo, eu respiro mais profundamente. Se necessário for, eu coloco um gole de água na minha boca para não ter a reação. Mas fora da casa espírita, fora desta hora que nós estamos em uma casa espírita, a reação é totalmente diferente. No dia a dia, na vida, e nós precisamos dar conta que não somos espíritas somente uma hora por semana, por mês, e dentro da casa espírita eu preciso transparecer, colocá-lo em prática. E Teresa nos alerta: as mãos que trabalham são mais benéficas do que os lábios que oram. Quanto profundo é essa colocação. E Kardec nos esclarece que este orgulho é a catarata que nos tolda, que embaraça a nossa visão. Se eu estou com a visão atrapalhada, não consigo enxergar bem, eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso fazer uma cirurgia simples, mas eu preciso de ir em busca. A solução existe. Mas, orgulhoso que eu sou, como? Eu vou usar óculos? Eu vou ter dificuldade na leitura? O que o pessoal vai me dizer? Na contramão dessa armadura, o nosso orgulho, onde nós se ofendemos, se melindramos. E quanto de nós deixamos de cooperar numa instituição, numa ONG, num trabalho social, seja ele, por melindres? Como é delicado isso. Nos dias de hoje, nós complicamos as nossas vidas por tão poucas coisas, por coisas tão simples. E a gente vai vendo em minha família, no relacionamento conjugal, na relação pai-filho, na relação de vizinhos e na relação social. A situação é tão comum que vemos um exemplo. O casal resolve de ir para a cidade
numa festa. Mas saindo de Poço Claro para vir para a Mafra, quando a gente pega a BR, tem um acidente, tem uma renovação na pista e o trânsito está parado. O marido, ele tem a ideia, eu vou buscar um atalho, vamos cortar caminho, eu conheço bem, e nós chegamos lá rapidamente. E a esposa o adverte, não vamos fazer isso, vamos esperar. Não, mas ele insiste, busca o atalho e encontra trabalho. Não consegue. A esposa, sendo orgulhosa, ela vai argumentar algumas coisas, entre elas, eu te avisei, eu sabia que isso não ia dar certo. Mas se ela é uma pessoa que já desenvolveu a humildade, calma, meu amor. Nós vamos chegar atrasado, mas a gente vai chegar em Mafra, vamos aproveitar a festa, sem problema, relaxa. Mas, ao contrário, se o marido, o motorista é orgulhoso, ele vai transferir a culpa de sua decisão, porque ele não admite que ele errou. Eu tomei esse caminho, mas também você fica cobrando de mim, etc, etc, etc. Mas se ele é uma pessoa humilde e a esposa reage, ele vai contornar a situação. Calma, meu bem. Ouça a letra dessa música, olha a natureza, procura mudar o foco para quebrar o efeito. Então vemos como ele está diariamente ligado a nós. E aí, se for o casal humilde, não se melindra, não se magoa, não se ofende e não fazem que esta situação os impeça de ser feliz. E em situação, eu orgulhoso coloco um espinho em meu corpo, em qualquer parte do corpo, mas como orgulhoso, que isso vai sarar sozinho, não precisa, não se preocupa. E aquele espinho fica ali, doendo, me incomodando, até que eu preciso retirar ele, senão ele continua ali, de quando em quando, me cutucando. Orgulho não faz diferença, ele está ali, a qualquer momento, dando o seu aviso, eu estou aqui. E a gente ignora, até que Joana de Ângeles nos faz um convite. Tal é a petrificação que a gente constrói do orgulho ao longo desses milênios, dessas caminhadas, que a gente vai precisar um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser nessa encarnação, pode ser na próxima, usar do caramartelo, é uma furadeira gigante, para que a gente possa romper essa rocha que a gente construiu. E é muito simples de entender isso. Todos nós conhecemos a passagem de Pôncio Pilato com Jesus, que ele conviveu diretamente. Jesus fez o convite, ele ignorou. Não estou pronto. Usando as bengalas da desculpa, e nos dias de hoje, quando a doutrina espírita, os trabalhadores nos convidam, qual que é a nossa resposta? E diz-nos Emmanuel, e toda vez, numa encarnação, na outra encarnação, minha esposa desencarnava, meu filho, a dor me chegava, eu me recordava da proposta de Jesus, mas eu ignorava. Ainda não estou pronto, ainda não está no tempo. Na próxima, amanhã, e a gente passa a postergar, adiar compromissos, que é possível de a gente fazer tudo isso. Como no mundo tem pessoas que se viram nos 30 e nós não conseguimos fazer o mínimo. Por quê?
Como egoísta, eu não aceito os insultos, eu me ofendo. O mestre saiu com seus discípulos e foram para uma praça. Chegando lá, um grupo de jovens resolveu atormentar eles, xingaram, zombaram deles, criticaram porque eles se vestiam diferente, eles estavam se comportando diferente. Era um grupo de pacificadores e isto o interferiu nesses jovens. E os discípulos do mestre já tomaram a iniciativa do revide. Poxa, mestre, calma. Ele não reagiu, recebeu pedradas, recebeu insultos, humilharam e ele permaneceu calado. E os companheiros deles, com pedras na mão, e por ordem do mestre, eles a esconderam, não soltaram da mão, mas ficaram ali. Aqueles jovens saíram. Ele, mas como, mestre? Como você pode ser tão pacificador diante de uma situação dessa? Bastava você autorizar, mas fazia por você. Não. E ele pergunta: quando alguém te traz um presente para você e você não recebe, não quer, com quem que fica o presente? Volta para o dono, aquele que o comprou, para endereçar. Assim foram eles. Eles nos ofenderam, mas nós não revidamos. Com quem ficou os insultos? Para a nossa reflexão. Mas porém, aqui temos professores, e quando vai dar aula lá no terceirão, se prepara, minha querida companheira. E ele, não conseguindo contornar este grupo de alunos, porque era tal o foco dos alunos, essa personagem que vem ali no terceiro ano, segundo ano, terceiro ano, formam um grupinho. E ele um dia teve a inspiração, teve uma ideia. Pois bem, meus alunos, amanhã eu quero que vocês tragam para a sala de aula, para nossos estudos, bastante batatinha. Tragam sacolas e bastante batata. E os alunos, não, tudo bem, professor. Trouxeram. Chegando lá, colocaram ali e ele passa a tarefa. Agora, vocês escolhem as batatas pelas ofensas que você recebe dos seus colegas. Porque as mágoas, então quanto mais mágoa você tem do seu colega, maior você pega a batata. Se você tem menos mágoa do seu colega, que te ofendeu, que te magoou, você pega as batatas melhor e as coloque na mochila. E para a tarefa de casa, vocês vão precisar carregar essas batatas na mochila por uma semana. Daqui uma semana vocês trazem as batatas e a gente vai conversar. Agora imaginamos que a gente teve bastante inimigo e a gente colocou bastante batata na sacola, na mochila. Durante uma semana, aquele peso em comum, carregando, e elas foram apodrecendo, para a surpresa dos alunos. Quando voltaram uma semana depois, o professor, e aí, como foi a experiência? Todos eles, cabisbaixo, aborrecido, isso é impossível. Carregamos um peso inútil durante uma semana. Pois é, essas são as mágoas que nós carregamos. Quanto mais mágoas, ressentimento, nós vamos colocando em nossa mochila e vamos carregando esse peso inútil, de repente, e a doutrina espírita nos alerta, por várias encarnações. Por quê? Porque o orgulho não me deixa eu
pensar diferente, ser mais humilde, mais pé no chão. Realmente eu reconheço, você está certo. Obrigado, as palavras mágicas. Obrigado, eu te amo, me desculpa, me perdoa, eu fui ingrato. Não consigo, porque sendo egoísta, orgulhoso, isso me fere por dentro, as máscaras não me deixam eu perceber. E para que eu adquira uma virtude, eu preciso eliminar um vício, ocupar esse lugar, esse vazio dentro de mim. Então, para Almir e Farid, uma história que dois amigos inseparáveis, faziam compras, viajavam junto e passando um deserto, tinha um particular nesse deserto, na travessia que eles faziam para as suas compras. De dia, o calor imenso, à noite, a queda da temperatura, o frio. Se não tivessem preparados aqueles que não conseguiam chegar de uma aldeia a outra, de um lugarejo a outro, para se acomodar e se proteger, era fatal, morreriam. Mas numa dessa viagem, eles se depararam com um menino perdido no deserto. E um deles tomou a iniciativa: não é possível. E o outro, orgulhoso, não. Se nós pegarmos o menino, nós vamos se atrapalhar. É mais um peso para nós carregar, proteger. Ele não vai caminhar tão rápido quanto a nós. E começaram a discutir. E resolveram de se separar. Um tomou a iniciativa de proteger o menino, de levar o menino com ele. O outro não. Se quiser fazer, faça sozinho. Eu vou me salvar. E continuou a caminhada. Mas infelizmente ele não chegou a tempo na aldeia, sozinho, com poucos preparos, veio a morrer. O outro, com o menino, encontrando dificuldade, chegou muitas horas depois. Mas com os dois abraçados, um protegeu o outro. O calor dos dois se somaram e foi possível de suportar o frio e chegar até a aldeia. O que me faz eu ignorar as pessoas, não participar de momentos que Jesus coloca em nossas vidas, que Deus coloca pessoas, os personal trainers em nossas vidas? Nós a ignoramos. As condições chegam de formas muito variadas para cada um de nós e a gente passa a ignorá-lo, não aproveitando dessas oportunidades. Outro exemplo é de dois companheiros que viajavam e por coisa mesquinha passaram a bater boca no caminho, discutiram e um agrediu o outro. Ele pegou, é conhecido, e escreveu na pedra: hoje, por nada, meu amigo me esbofeteou. Mas, inverti a posição. Como ele escreveu na areia: hoje o meu amigo me agrediu. Mas não tem problema, ele escreveu na areia. Outro dia, mais adiante, como estava calor e à beira de um rio, ele resolveu de se banhar. Mas como ele não tinha muito, sabia nadar, desconhecia o lago, se afundou. O companheiro não pensou duas vezes, salvou lá, pulou e salvou o amigo. E ele escreveu na pedra: hoje o meu amigo, sem pestanejar, me salvou. E os companheiros, porque tinham mais amigos juntos, mas como? Agora você escreve na pedra, ontem você escreveu na areia. Pois é. As coisas boas eu devo descrever na rocha, que se pendure para mais tempo. As coisas negativas, as coisas ruins, eu devo descrever na areia, fazer um rascunho,
que logo a maré subindo, a água batendo vai apagar. Assim são as mágoas, os ressentimentos. Se nós aguardarmos, ela vai provocar em nós a tão conhecida depressão hoje, a ansiedade, a insegurança, o medo por coisas tão simples, tão pequenas. Mas para fazer isso precisamos trabalhar o amor. Não amor paixão, amor ego. Se a pessoa fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, eu aceito. Esse amor mais grandioso que vai além e encontramos no estudo da doutrina espírita. E um exemplo é quando nossa companheira Teresa de Calcutá, vocês lembram dessa passagem, estava dando banho em um leproso. E uma companheira norte-americana passando, viu aquela cena e se injuriou. Mas o que é isso? Eu nem por R$1 milhão faria isso. E para sua surpresa da companheira que o questionou Teresa, e ela disse: eu também não. Como? Eu estou vendo você está fazendo. Não, eu não estou fazendo isso por dinheiro. Eu estou fazendo isso por amor. Eu, sendo pessoa orgulhosa, não consigo fazer isso. Mas se o sentimento do amor estiver em desenvolvimento dentro de mim, eu sou capaz de fazer. Quando Francisco se coloca na posição de jumentinho, né? Quando ele resolve de servir a Jesus, de trabalhar por amor e viver do necessário, seu pai, para o tentar, então, se você realmente vai abandonar tudo as posses que eu tenho, que eu te dei, que te dou, e isso é teu por direito, então me devolve a roupa que eu lhe dei. E ele não pensou 2 vezes, né? Se despiu, então se isso lhe pertence, está aqui. Eu não preciso disso. E seguiu a caminhada rumo àquilo que ele destinou fazer, que ele buscou fazer. É desta forma que nós vamos quebrar essa rocha, esse orgulho, esse egoísmo. E com Francisco, Chico Xavier, não é diferente. Este homem que questionava Emmanuel: poxa, mas eu... Pois é, você queria estar bem de saúde, saudável e fazendo outras coisas, ou você prefere estar meio acamado, acabunhado, com dificuldade, com dor, mas servindo a Jesus? Lembram que o mestre passou a caminhada dele, o exemplo? Alguma vez ele reagiu, ele questionou Deus: é impossível, eu não consigo. Ele se calava, buscava força interior, e na força do amor ele venceu o mundo. Agora cabe a nós começarmos a fazer a nossa parte para vencermos o mundo também, este mundo de ilusão. Vamos amar a Jesus e seguir os passos desse exemplo. Muita paz e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.